Programa Qualidade de Vida. Hoje nós estamos aqui com Caroline Trovo. Ela que é socióloga e um assunto muito importante para ser tratado. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, Beto. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço o convite e queria dizer que estou vendo como uma oportunidade de esclarecer algumas questões juntamente com o público, mas também para mim mesma como um exercício de interpretação e de reflexão. Tá certo. Em todo o nosso Brasil, nós estamos vendo reivindicações, passeatas. Será que é momento de mudança no nosso país? Então, Beto, primeiramente, eu acho que a gente precisa ver o que é que se tem em vista quando se fala em mudança. Seria uma mudança no sentido de que, até que, enfim, o povo foi às ruas, ou o gigante acordou, como se tem dito? Se for isso, eu acho que precisamos de um pouco de cuidado com esse tipo de afirmação, porque ela tende a camuflar a existência de movimentos sociais antes disso. A existência de movimentação política na sociedade civil brasileira antes das manifestações de junho. Não querendo diminuir a importância dessas manifestações, que de fato são um fenômeno inédito na história recente brasileira, mas só frisar que antes disso existem movimentos sociais e movimentação política brasileira. Até porque não é porque a classe média foi às ruas e saiu na grande mídia que o gigante acordou, né? Vamos combinar. Tá certo. Em primeira instância, nós percebemos que os políticos, praticamente, né, a reivindicação era os passes, né, parece que ficaram alheios a tudo isso. E numa segunda instância, recebendo, né, todos com mudanças e a atitude mudou. O que você acha de tudo isso? Bom, eu acho que realmente a reação ela veio um pouco retardatária, porque se demorou para perceber que a população não estava de brincadeira, que realmente estava ali para ser ouvida. Eu acho que isso tudo tem muito a ver com o próprio caráter do Estado brasileiro. A nossa história sempre exilou a participação popular. Aqui, como se costuma dizer, os processos sociais eles vêm de cima para baixo, eles vêm de lá de cima, sem aquela participação intensa como a gente costuma ver em outros países. Mas eu acho que, além disso, uma coisa que pesou nessa resposta que posteriormente veio foi a veiculação dessas manifestações na mídia internacional. E isso num momento em que o Brasil está recebendo muita atenção, no momento de visita do Papa e com a realização da Copa do Mundo. Porém, eu acho que tem ainda um outro fator que foi crucial, é a necessidade dos políticos, o desejo de cada um deles de garantir o seu próprio quinhão nas eleições do ano que vem. Todo mundo quer, com o perdão do coloquialismo, ficar bem na fita para ser reeleito o ano que vem. Então, eu acho que todos esses fatores contribuíram para que a mudança de atitude ocorresse paulatinamente. Tá certo. Você acha que existe um fundo político em todas essas manifestações, principalmente da esquerda? Aí é que tá. Eu acho que não, nem esquerda partidária, nem esquerda ideológica. As redes sociais tiveram um papel muito mais fundamental, aliás, um papel fundamental que os partidos políticos não tiveram na organização dessas manifestações de junho. Como se sabe, essas manifestações, elas mesmas se anunciaram não partidárias. Eu acho que o esgotamento da política brasileira fez com que o jovem se afastasse do partido político. E o pior de tudo é que se vê isso como uma coisa boa. E quando, na verdade, toda a história nos mostra o contrário. O partido político ele é um mecanismo essencial da praxis política. Ele é um instrumento que não deve ser abandonado. O caso da Itália com Mussolini e mesmo Berlusconi hoje, na Alemanha com Hitler, só nos mostra que a ausência do partido político ela só dá chance para o azar. Azar no sentido de quê? Surgimento de um líder espiritual e ideológico que organize essas massas, sabe-se lá com que intuitos. A experiência histórica sempre nos mostrou que coisa boa não costuma sair disso. Então, eu acho que se trata de um reinventar da política, de um reinventar dos seus usos e dos seus instrumentos e não de abandoná-la. Tá certo. Diante de tudo isso, qual a repercussão para as próximas eleições?
Então, ainda está muito cedo para a gente fazer algumas previsões, as eleições ainda estão longe, muita coisa vai rolar. E até porque não é muito confortável fazer o papel de Cassandra, a grega vidente. Mas, enfim, o que o cenário político atual nos mostra? Nos mostra Dilma se recuperando, Marina Silva em carreira ascensional e Aécio Neves já de cara relacionado com corrupção, por ser um tucano, agora nesse contexto do envolvimento do tucanato com a Siemens, e o Eduardo Campos, estagnados. Então, a pesquisa mostrou recentemente que a Dilma não venceria no primeiro turno, aliás, privilégio só de Lula, caso resolva concorrer novamente, mas que, por outro lado, Dilma venceria todos os demais candidatos no provável segundo turno, sendo Marina Silva a candidata a adversária de mais poder, no caso, com relação a Dilma. Ainda assim, eu acho difícil a Dilma não se reeleger e a Marina Silva vencer. A Rede é um partido político, caso forme-se, é um partido político muito pequeno, teria extremas dificuldades em governar. Se o PT fez aliança com o PMDB, a Rede teria que fazer inúmeras alianças desse estilo. Então, eu acho que a grande chance é de Dilma se reeleger. Mas não põe minha mão no fogo também. Vamos esperar e ver o que o tempo nos traz. Tá ok, então. Gostaria de agradecer a sua participação no programa Qualidade de Vida e também na revista Qualidade de Vida por esses esclarecimentos. Bom, para mim é um prazer. Eu adoro escrever, adoro estar sempre metida com essas questões. Muito obrigada.